inicialmente a gente quer orar pela sua empresa, por aquilo que Deus disponibilizou para você, está manifestando o reino de Deus através da pessoa, né, jurídica, né, o CNPJ, mas agora, Elton, por gentileza, aqui. Vamos aplaudir Jesus pela vida dele? Vamos fazer uma oração por ele? Pai, eu quero te agradecer pela vida do Elton, da sua casa, da sua família, da empresa que o Senhor confiou a ele, que nesse momento é representado por ele aqui nesse lugar. Pai, nós sabemos que o conhecimento está relacionado à luz, e aonde há luz não há ignorância. Ignorância é representada pelas trevas. E nós sabemos, Senhor, que a sabedoria e o conhecimento que o Senhor tem disponibilizado a esse homem vai ser como luz, entendimento para cada um de nós, para que possamos, Senhor, através daquilo que o Senhor nos confiou, andar, Senhor, cada vez mais em excelência, porque a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Assim, Pai, nós abençoamos o Teu Filho para esse momento, em nome de Jesus, amém. Amém. Só deixa eu pegar minha cola. O equipamento é da minha filha, então eu estou um pouco perdido aqui. Vamos só fazer um teste, como fica melhor, com o microfone ou se eu falar sem o microfone? Microfone? Então tá bem. Pessoal, então bom dia a todos. Hoje eu quero falar, o tema daquilo que nós vamos falar, se puder botar aqui o meu tema, opa, já está lá, ó. Potência não é nada sem controle. Eu roubei essa frase, né, esse slogan da Pirelli, né? Quem, assim como eu, já tem mais de 15 anos de idade, vai lembrar aí de uns comerciais antigos da Pirelli, que sempre mostrava isso, né? Mostrava um acidente, alguma coisa, e dizia lá, ó, potência não é nada sem controle. Hoje, na maior parte, e quando eu falo maior parte, eu falo com conhecimento de causa, porque eu sou contador e eu tenho há muitos anos, e eu tenho o meu escritório há 23 anos já, então eu atendo muitos clientes e eu sei que a maior parte das empresas simplesmente vive o hoje. Eles não têm nenhum tipo de indicador econômico, não tem nenhum tipo de controle sobre o que está acontecendo. Simplesmente faturou, tem dinheiro no caixa, vai lá, paga a conta. Não tem dinheiro no caixa, entra em contato com o fornecedor e negocia. E assim por diante. Eu quero fazer um investimento, Elton. Eu quero fazer um investimento para ver se esse troço aqui ele vai dar resultado, né? E a pessoa depois não sabe se esse investimento pode ser feito ou não, porque ele não sabe a médio e longo prazo como que isso vai funcionar, tá? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, tá bem? Número 2. O maior trabalho que eu tive não foi montar isso aí tudo, foi consertar a Ferrari. Eu lembro aquele dia eu gastei muito dinheiro, não estou brincando, a Ferrari não era minha. Mas, pessoal, vocês entenderam o conceito, né? Tudo que estava ali não tinha nenhuma CG, não tinha nenhum Uno 1.0, eram tudo carrões, motos, lancha, todos muito potentes, só que a potência não foi o suficiente. E aí é sobre isso que nós vamos falar agora lá na nossa palestra, né? Zona de conforto. Você se sente 100% seguro em relação à saúde financeira da sua empresa? E aqui eu trouxe alguns dados, que são dados brasileiros, dados atualizados. E quando se fala em Brasil, atualizado é 2022, tá? Não é muito mais do que isso. Mas ele nos traz essa triste
estatística, né? Essa triste estatística de que em 5 anos a taxa de fechamento de empresas ela é de 89%, ou seja, de cada 10 empresas que são abertas em 2025, em 2030, apenas uma vai continuar funcionando. O restante, todas elas deixaram de funcionar. E aqui estão os principais motivos. Vamos lá. Pouco conhecimento e experiência anterior no ramo, né? Normalmente, quando você abre uma empresa, é porque você já trabalhou naquilo. Sim ou não? Né? Quase sempre é assim que funciona. Porém, às vezes não é o que está ocorrendo. Às vezes a pessoa simplesmente vai para o negócio sem ter certeza do que está acontecendo. Abriu por exigência de um cliente ou fornecedor. A pessoa foi lá, começou a ter serviço em determinada área, aquele cliente disse, olha, você precisa abrir um CNPJ, porque senão eu não consigo mais te mandar, você precisa me mandar nota. E aí o cara abre, daqui a um tempo deixou de trabalhar para aquele cidadão lá, fecha a empresa. Abriu por necessidade. Poxa, eu vou abrir essa empresa aqui porque eu estou desempregado, eu estou precisando de grana e daqui a pouco eu vou fechar essa empresa. Quando eu arrumar um emprego mais rentável, algo nesse sentido, eu vou fechar a empresa. Menos esforços de capacitação, ou seja, a pessoa simplesmente abriu e quer que o dinheiro desça do céu. Às vezes acontece, mas é muito raro, né? Você precisa estar correndo atrás da máquina para saber o que realmente precisa ser feito, você se qualificar para capacitar e poder continuar tocando a sua empresa. Conhecia menos aspectos relevantes do negócio, ou seja, está lá em negrito, porque esse é o principal motivo pelo que as empresas fecham. A pessoa não conhece o que está acontecendo, ela mal sabe o que acontece dentro da própria empresa. Ela não sabe, ela não conhece a empresa. E depois nós vamos falar muito aprofundadamente sobre indicadores econômicos. Menos acesso ao crédito, pediram menos e conseguiram menos. Nem sempre crédito é dívida. Ponham isso na cabeça. Se você for olhar, por exemplo, assim, grandes empresas, nenhuma delas, às vezes a empresa está lá com milhões no caixa e muito mais milhões devendo para bancos e por aí vai. Se o crédito é um crédito barato e esse crédito vai gerar rentabilidade para a sua empresa, põe a mão nesse dinheiro. Elton, eu quero dinheiro para poder viajar, eu quero ir para Disney com a família. Não, então você junta o dinheiro e depois viaja. Agora, se você quer investir na sua empresa, nenhum problema de buscar uma linha de crédito barato. Não vai pegar dinheiro a 3,5%, 4%, isso é loucura. Mas pegar dinheiro aí a 1 e pouquinho nas taxas atuais, tá perfeito, tá? E menos iniciativa em aperfeiçoar o negócio. E aí não é aperfeiçoar a si mesmo como conhecedor do negócio, mas sim aperfeiçoar a sua empresa, né? Quem já leu aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo? Quem já leu? 3 ou 4 pessoas leram. Quem não leu ainda, leia. É um livro de R$30, é um livro de uma sentada. Você pega o livro, senta, você não consegue desgrudar dele, você vai ler de cabo a rabo e você leia ele uma vez por ano, porque é interessantíssimo. Esse livro ele fala sobre mudança e quem é empresário precisa estar 100% atento às mudanças. Todos os dias tem alguma coisa nova, alguém novo chegando no mercado querendo tomar o teu lugar, tá? Vamos para o próximo. As consequências do desconhecimento empresarial. Gente, isso aqui é muito sério, tá? A primeira consequência é nos erros de precificação, tá? Nós estamos lá. Quando você não conhece seus custos a fundo, a precificação se torna um jogo de adivinhação. Estão vendo ali, tem uma bola de cristal? Eu já tive bola de cristal na minha empresa, né? Não funcionava. Vai por mim. O que você precisa fazer de forma muito prática e objetiva? Saber todos os custos que a sua empresa tem. Toma nota. Elton, eu não sei como, eu não tenho uma técnica super especializada. Começa tomando nota. Nós gastamos isso, gastamos aquilo, gastamos aquele outro. Monta o caderninho, ela está mostrando a caderneta ali, tá tudo anotadinho?
Os custos estão todos anotados? Está tudo anotado? Ó, perfeito, é isso aí. Você fazendo esse custo, depois você não sabe como fazer, você vai procurar o seu contador, vai dizer, olha, eu tenho todos os custos da minha empresa aqui nos últimos 6 meses, agora eu quero que tu me ajude a montar o meu preço de venda, para ver se eu estou vendendo caro ou vendendo barato, tá? Se não, é jogo de adivinhação. As consequências do desconhecimento, a perda de oportunidades. Uma vez que você desconhece o potencial do seu produto, dos seus clientes no mercado, impede que você identifique novas oportunidades de crescimento. Então, você precisa necessariamente entender o seu produto, qual é a potencialidade desse teu produto, até onde ele pode chegar, e assim você vai poder ter formas melhores de venda, poder identificar melhores formas de vendas. Eu pergunto para vocês hoje, né, se alguém chegasse para vocês e dissesse o seguinte, olha, dentro do seu produto de venda eu preciso de 5.000 unidades, você sabe de cabeça se é possível atender esse cliente ou não? Você sabe de cabeça se você vai levar quanto de lucro ou até onde você pode trabalhar? Porque isso às vezes acontece, né? O cara diz, eu preciso de 5.000 unidades, mas eu não consigo pagar R$ 29,90, que é o teu preço de tabela, eu só consigo pagar R$ 23,50. Você sabe se você pode vender a R$ 23,50? Você sabe se você vai estar levando lucro ou prejuízo? Então isso impacta diretamente nas decisões estratégicas, né? Vamos para o próximo. Volta, eu acho que é essa ali, né? Dificuldade em tomar decisões estratégicas, né? Decisões como investir em marketing. E quem é da área de marketing que levanta a mão? 1, 2, né? Só 2 pessoas aqui. Eu falei certo, é investir em marketing, né? Marketing não é gasto. Não é gasto. Isso eu sei. Isso eu estou falando por conhecimento de causa, tá, pessoal? Marketing não é gasto. Invista em marketing. Elton, mas demora porque os caras lá me prometeram que em 30 dias minha empresa ia estar bombando. Aí esse é charlatão, tá? Não existe receita de bolo pronta que vai funcionar. 30 dias não é tempo suficiente. Vai existir um processo para isso, tá? E aí isso vai testando e tentando, e a coisa pode ser que lá na frente dê como o esperado, pode ser que dê acima, pode ser que dê abaixo, mas vai dar resultado, sempre dá, tá? Se não fosse assim, a Coca-Cola não investia bilhões, né? Mesmo sendo o refrigerante mais consumido e mais conhecido, continua investindo bilhões em publicidade, perfeito? Então tu não sabe, lembra que eu falei, poxa, tu não sabe se tu pode investir naquela máquina, naquele equipamento, né? Você não conhece, você não tem como tomar decisão estratégica se você não sabe o que está acontecendo dentro da sua empresa, tá? Além disso, o desconhecimento leva também à ineficiência operacional, tá? O desconhecimento dos processos internos leva ao desperdício de recursos. Imagina se eu não sei exatamente o que a minha empresa pode fazer com cada equipamento, com cada pessoa que ali está, né? Isso também é muito importante deixar claro, não são apenas máquinas, né? Nós estamos falando de seres humanos que são usados como ferramentas ali dentro do teu negócio. Então você tem que conhecer ponto a ponto o seu financeiro, a sua capacidade de produção ou de entrega de serviço e e o seu pessoal, os seus equipamentos. Próximo slide. Se você não conhece a sua empresa, você também fica vulnerável a crises, né? Empresas que não conhecem a saúde financeira estão mais expostas a crises econômicas. De novo, Elton, eu só estou pagando conta. Aí de repente muda o presidente, vem lá, ele diz o seguinte, ó, vamos taxar tudo, vamos aumentar os impostos. O que acaba acontecendo? Você não sabe se você pode continuar investindo, se você não pode, se agora com o aumento dos impostos, com a reforma tributária que foi aprovada, que já está começando a valer e que a partir do ano que vem vai cair como uma bomba nos nossos colos, você não sabe se você está apto a continuar o teu negócio, se você está apto
a mudar, você precisa fazer uma mudança, você não sabe se você pode fazer aquele investimento, então você precisa necessariamente conhecer a empresa, tá? O que nós podemos concluir com isso aí? Potência não é nada sem controle. Eu vou dar 3 exemplos rápidos para vocês sobre isso. Quando você volta lá, Blockbuster. Alguém conhece a Blockbuster? Hoje não conhece mais, né? É uma empresa que já não existe mais. O que aconteceu com a Blockbuster? Era a maior empresa de locação de VHS e DVD. Quem tem mais de 15 anos sabe bem o que é. Tem gente que já nasceu na era do streaming, né? Já no YouTube e tal, já nem sabe. Mas quem tem mais de 15 anos lembra da Blockbuster que existia. Blockbuster faturava 6 bilhões de reais no ano de 2000. Tá? 6 bilhões de reais, 6 bilhões de dólares, que segundo o Silvio Santos vale mais do que o real, né? Eles tinham 9 mil lojas, isso é mais do que faturava junto o Renato e o Vavac, o Renato Videolocador e o Vavac tinha aqui nas Nações, né? O que acabou acontecendo? Eles não se adequaram, lembra que eu falei de quem mexeu no meu queijo? Eles não cheiraram o queijo, não viram se o queijo estava ficando velho, o que acabou acontecendo? Quebraram, ficaram com uma dívida bilionária, tá ok? Vamos para o próximo. Arapuã, quem aqui já comprou alguma coisa na Arapuã? Ninguém? Opa, ali eu vi cabeças balançando, ele lembra da Arapuã, lá ele já comprou na Arapuã. Arapuã era uma rede de lojas que foi fundada na década de 50, ela foi enorme, ela não era pequena, ela era enorme, essa rede de lojas, tá? Gigantesca de verdade. E o que acabou acontecendo com a Arapuã? Olha só, em 96 ela faturou 2,2 bilhões de reais, tá? Ela faliu em 2009. Doideira, né? Alguém já voou de Varig? Ninguém? Todo mundo com os pés no chão aqui? Novamente a Varig, e olha que ponto interessante, quando ela faliu, tá? Ela faliu em 2010, quando ela faliu ela tinha quantos funcionários? 15 mil funcionários, doideira, gente, isso é doideira, né? A gente não tem como imaginar uma empresa do tamanho que tinha a Varig, 15 mil funcionários, a primeira aviação brasileira, né? Como é que diz, a primeira companhia aérea brasileira com 15 mil funcionários faliu. Ninguém está isento, tá bom? Vamos lá no próximo, né? Então está lá, ó. Se esses gigantes faliram, quem somos nós na fila do pão? Eu não estou fazendo isso para desanimar ninguém não, pelo contrário, tá, pessoal? Vocês vão entender que vocês estão numa situação muito mais privilegiada. Todos esses eram gigantes, muito possivelmente tinham sistemas de controle, tomada de decisão, diretorias, só que eles eram transatlânticos, eles eram enormes, e nós somos lanchas, tá? É muito mais fácil, muito mais rápido de você manobrar uma lancha. Então, o que eu preciso fazer para não ser o próximo ex-empreendedor? Ó, primeiro, parabéns para todos que estão aqui, porque uma vez que você chegou até aqui, quer dizer que você teve interesse em continuar, em buscar conhecimento, tá? Ali tem alguns dados que, segundo o site Conta Azul, quem conhece o site Conta Azul aqui? É um sistema, o Conta Azul é um sisteminha de ERP, onde você vai lá, faz o seu faturamento, gera boleto, controle estoque financeiro, tá? Ele é bem eficiente, e o preço dele não é nenhum absurdo de caro não, tá? Segundo o site Conta Azul, tá? Santa Catarina é considerado o estado mais empreendedor do Brasil. Doideira, né? Nós somos, eu sempre falo para minha esposa, se viajar para quê? Nós temos tudo aqui em Santa Catarina. Cara, nós temos tudo, de neve, a praia, nós temos montanha, nós temos serra, nós temos tudo, cara. Isso aqui é uma verdadeira maravilha, né? Mas enfim, para não ser o próximo ex-empreendedor, você precisa começar com uma mudança de mentalidade, né? Você precisa de uma metanoia.
para você, tá? Você precisa ser diferenciado, tá, dos demais, diferenciado dos seus concorrentes e, principalmente, tá, não menos importante, conhecer a sua empresa. Potência não é nada sem controle. Só um minutinho, volta lá. Eu deixei até poxa, a gente está numa igreja, né? Então eu deixei lá um trecho bíblico que diz assim, feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios capítulo 3, o versículo 12 mais 1. Tem nada a ver com política, é só realmente uma questão, né, que eu botava o outro número, o corretor ortográfico voltava e dizia que era 12 mais 1. Às vezes ele botava 14 menos 1, mas como eu sou empresário, eu não gosto de diminuir, eu gosto de somar, então eu deixei 12 mais 1. Enfim, vamos para o próximo. Dica, gente, saia do operacional. Vocês estão vendo aquela chave que está ali, né? Aquela chave que está ali, eu coloquei de forma proposital, porque para mim foi uma mudança total na minha empresa a partir do dia que eu saí do operacional. Eu era o cara que estava lá, tirando guia, atendendo, gerando relatório de faturamento, fazendo lançamento contábil, digitando contrato, fazendo esse tipo de situação lá para os meus clientes, tá? A partir do momento que eu virei a chave, contratei gerentes para cada área da minha empresa, eu saí do operacional. Foi dolorido, tá? É doído você fazer isso, porque você está numa zona de conforto, mas eu saí do operacional e passei a tratar das questões de tomada de decisão, as questões estratégicas da minha empresa. Elton, mas eu sou uma empresa de uma pessoa só, então ok, você não tem como sair do operacional, senão o negócio quebra, ok? Isso eu entendo. Porém, você tem que tirar um tempo, você não pode simplesmente deixar com que o barco ande à deriva, enquanto você trabalha feito um maluco, tá? E não tira um tempo para gestão da sua empresa. Elton, eu atendo 15 clientes por dia, meu faturamento está cada dia mais alto, mas e o controle? Atende 12 e tira aqueles outros 3 clientes ali para você ter o controle da sua empresa, para você poder fazer. É o básico, eu vou mostrar para vocês, é o básico, tá? Tire um tempo para o networking. Networking não é só vender, né? Porque a pessoa às vezes pensa o seguinte, eu vou lá, a gente vai bater o papo, eu vou sair de lá com 5 clientes novos, que maravilha. Esquece isso, cara. Venda é consequência, tem que ser uma consequência do teu ótimo trabalho. Você vai ser indicado, o teu produto é bom, ele vai ser indicado, então você vai acabar vendendo desta forma por uma questão de consequência, ok? No dia a dia, vai fazer o teu network para ter conhecimento, que é isso aqui é network. Você sentou na mesa com pessoas, talvez tenha um pouco mais de afinidade, talvez nem tantas afinidades assim, mas você tem o conhecimento que essa pessoa está te passando. Hoje de manhã eu já aprendi que eu consigo dirigir um Uber elétrico e ganhar um pouco mais, né? Custa mais ou menos, ganha aí R$400 por dia dirigindo Uber elétrico, com R$600 de despesa mensal de energia elétrica. Isso se tu não tiver placa solar. Eu estava pensando em botar uma placa solar em cima do BYD lá, daí eu acho que vai ficar mais negócio ainda. Não vai dar bom? Vai dar bom? Imagina pegar BR com uma placa solar lá em cima. Eu acho que vai ficar esquisito. Mas você vai sentando, vai conversando, deixa as pessoas falarem mais do que você e você acaba adquirindo conhecimento. Nós temos 2 orelhas e uma boca. Eu sei, eu falo demais, né? Mas eu tento, tá bem? Então, tire um tempo pro network. Próximo, fique rodeado pelos melhores. Quem sabe o que é aquele objeto lá do canto? É uma batedeira, né? Não? Quem aqui tem ou já teve um iPhone? Levanta a mão. Olha só, fez até vento, de tanta mão levantando aqui, fez até vento em mim. É só eu que não tenho isso aí, rapaz, mas olha só. Mas eu admiro muito, né? Eu não tenho, o Samsung me atende muito bem, mas eu admiro muito. E
E aí você vai ver aqui as qualidades desse homem aqui que já é falecido, chamava Steve Jobs, né? Foi o grande idealizador, o cara que era o criativo por trás da Apple, que foi uma empresa revolucionária. Hoje ela já não é mais tão revolucionária assim, mas continua na crista da onda, né? Mas ele foi um cara muito revolucionário. Se você procurar ali nas qualidades do Steve Jobs, alguma delas fala que ele era ótimo programador, que ele fazia softwares para celulares e computadores. Tem ali? Não. Diz ali que ele era ótimo em eletrônica, que o cara montava, ele pegava o chip aqui, o transistor ali, um resistor e não sei o que, montava tudo e fazia um computador do zero. Também não. Ele sabia fazer essas coisas? Talvez até sabia. Tá? Ele era um programador até, ele foi programador da Atari, né? Para quem já leu o livro lá, conhece a história dele, ele foi programador na Atari, mas ele não era o melhor, né? Só que ele era bom em quê? Ele era um grande comunicador, ele era um vendedor exímio, né? Ele vendia merda em sacada, né? E você comia e gostava ainda. Era criativo e sabia aperfeiçoar o que já existia, ele nunca quis reinventar a roda, né? Já existia celular, já existia o iPod, né? Ele foi lá, perdão, no iPod não, existia os MP3 lá, ele foi lá e inventou o iPod, ele adaptou, ele melhorou, ele era muito bom nisso. Era persistente e conseguia se reerguer após fracassos. Esse cara teve também, ele deu muitas caneladas, ele e a empresa, né, estiveram à beira da falência mais de uma vez. Elton, eu estou passando por dificuldade, Elton, a minha vida está tão ruim, a minha empresa está difícil, eu acho que eu vou fechar. Fecha. Se ele tivesse fechado, eu já não teria o iPhone hoje, né? Provavelmente a gente estava usando aqueles Nokiazinhos de lanterna até hoje, tá bom? E ele tinha uma visão de negócio e sabia enxergar tendências. O cara era tão impressionante que ele dizia assim, o consumidor só sabe o que ele quer depois que eu mostrar para ele. Às vezes o produto que você quer vender, ele é tão à frente do seu tempo que nem sequer as pessoas sabem ainda que precisam. Mas se você vender da forma correta, muito possivelmente isso vai ser bom. Não com picolé de jiló. Picolé de jiló ninguém gosta, não tenta reinventar porque é uma droga, tá? Próximo. Agora sim, nós chegamos na parte que interessa. O que você precisa saber para poder não ser o próximo na fila do pão, não ser o próximo na fila do seguro-desemprego lá, dos falidos? E aliás, isso é pior, porque empresário nem seguro-desemprego tem, tá? O que você precisa saber? Você precisa conhecer os custos fixos e variáveis da sua empresa. Aquilo que eu falei, começa anotando na cadernetinha. Anota lá, depois um profissional vai te ajudar se você não sabe, tá? Você precisa ter um relatório de fluxo de caixa. O que é um relatório de fluxo de caixa? É isso mesmo, né? Você faz lá o previsto e o realizado. Depois eu vou falar mais a fundo sobre isso. Mas é quanto que você gasta e quanto que você prevê que vai gastar. Indicadores econômicos. Você precisa conhecer a sua margem de lucro, a margem de lucro do produto, a margem de lucro da sua empresa, ok? Juros, ativos, passivos, nós vamos chegar lá também. E ter planejamento orçamentário. Esse é o mais legal de todos. Vamos para o próximo. Custo é igual unha, quando cresce demais é necessário cortar. Quem já ouviu esse ditado ou algo muito parecido com isso? Ok? Olha só. Pessoal, crie processos mais eficientes. Às vezes você está lá atendendo aqueles 15 clientes por dia e você não está tirando tempo para sentar lá na sua cadeira e dizer, poxa, mas espera lá, se eu estou fazendo assim, se eu fizer assado, eu ganho 5 minutos. Não despreze 5 minutos. Tá? Não despreze 1%. 1% do seu faturamento pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo. Tá? Elimine desperdícios. Às vezes a gente não percebe, mas ao longo do tempo a gente acumula porcarias, assinaturas, lixo,
a gente não revisa a questão da conta do telefone. Meu, Elton, mas tu quer dizer que eu tenho que passar o tempo todo fazendo isso? Não, tira lá uma vezinha por ano, vai dar uma olhada. Pô, mas para que eu estou pagando aqui para ter 3 linhas telefônicas na minha empresa se tudo é resolvido pelo WhatsApp? Eu vou deixar uma linha só? Para que eu tenho internet de 1 milhão de gigabytes aqui se na verdade eu praticamente só uso para usar o WhatsApp e tocar música no Spotify? Eu não preciso disso aqui, eu posso diminuir. Ah, Elton, pô, mas dá um trabalhão tremendo, eu vou diminuir ali R$60. R$60 por mês, R$60 vezes 12 meses. Ah, Elton, juntei isso e aquilo, deu R$300 por mês, nem é tanto assim. R$300 por mês, em um ano dá quanto? Entendeu? Elimine desperdícios e invista em estratégia e criatividade. Aí a gente pode, eu coloquei aqui, por exemplo, as inteligências artificiais que estão no hype hoje. Existem mais de 1 milhão de inteligências artificiais diferentes que podem te ajudar em vários pontos, tá? Ou você contratar um profissional que vai te ajudar em tudo isso aqui, inclusive, como eu falei, sobre a questão do marketing. Invista num profissional de marketing também, isso vale a pena. Você consegue resolver, Elton, hoje eu sou uma empresa de uma pessoa só, não tenho grana, né? No final do mês está sobrando na minha conta aqui R$500 no final do mês, eu paguei as contas, sobrou R$500. Usa essas ferramentas gratuitas aí, tem como você usar de forma gratuita. Começa, mas não deixa para amanhã. Fluxo de caixa, relatório de fluxo de caixa, tá? E aí ali eu coloquei o previsto e realizado. Como que se faz um relatório de fluxo de caixa? Você faz, o nome de relatório de previsão de fluxo de caixa, você pega aquela mesma bola de cristal que você usava antes para fazer o custo, que agora não vai mais usar, tá? E usa lá para fazer a previsão de fluxo de caixa da sua empresa, tá? De que forma? Você vai olhar o histórico dos últimos, sei lá, 2 anos, 3 anos, dependendo da sua empresa, vai projetar um aumento e vai colocar para os próximos 12 meses. Ah, poxa, janeiro eu sempre faturo em média de 30 mil, então esse ano vai dar um aumento de 5%, 30 mil mais 5%, fevereiro, março, em diante, e você vai fazer isso com todos os custos também, desde o seu Prolabore, que aí é muito bom você diferenciar o negócio, porque se você usa o caixa da empresa como seu caixa pessoal, está erradíssimo. Você tem que ter o seu próprio Prolabore, ok? E colocar lá dentro dessa tua previsão de fluxo de caixa, tá? Todos os gastos que você tem. Assim você vai ter o resultado lá no final, e aí você vai conseguir, isso é o básico, tá, gente? Você vai conseguir ver, por exemplo, assim, eu preciso comprar um equipamento que custa R$3.000, será que eu compro à vista, será que eu compro parcelado, será que eu não compro? Você vai conseguir ver na previsão de fluxo de caixa que a partir de junho começa a sobrar dinheiro, começa a sobrar R$1.000 por mês. Não dá de comprar à vista, mas eu preciso do equipamento logo, então parcela, porque a partir de junho você tem capacidade de endividamento de até R$1.000. Não compromete tudo, porque se der um probleminha nas suas vendas ali, né? Por isso é uma previsão, né? Se a coisa da bola de cristal fosse verdade, as cartomantes lá estão tudo rica na Mega Sena, né? Você pode usar o Excel, não precisa de um programa sofisticado e nem caro, tá? Isso, uma planilha de Excel serve. Tem muitos modelos para isso na internet, é só você ir lá no Google e botar previsão de fluxo de caixa, relatório de fluxo de caixa, que a previsão é para frente, o relatório é o que está acontecendo do realizado, o que foi realmente. Depois você vai comparar o que você previu com o que realizou. Poxa, eu previ faturar 30 mil e gastar 18, era para ter sobrado 12. E eu realizei como? Eu faturei 29 e gastei 25, né? Geralmente é o que acontece. E atualiza todos os dias, tá? Elton, hoje eu não tive faturamento. Ok, não precisa atualizar, mas se você teve faturamento, se você teve despesa, pagou boleto, atualiza. Isso aqui é feito com base nos teus pagamentos, no dia a dia. Vamos para o próximo. Você precisa conhecer os indicadores econômicos da sua empresa. Isso aqui é o básico do básico. Margem de lucro, tá? Tanto da empresa como dos produtos que você vende, né? Quem aqui é indústria? Tem alguém aqui que tem uma indústria? Indústria do quê?
Fabricante de máquinas. Eu imagino que, qual é o teu produto que mais vende lá? Resina para a área do papel. Resina para a área do papel. Vende por quilo, por tonelada? Por unidade? Por unidade. Tu sabe o preço, o custo exato? Hoje, se eu te perguntar, por exemplo, assim, o custo fixo sobre aquele produto você tem? Esse tem? Tem alguns que não. Mas é o teu carro-chefe. Ele representa quantos por cento do faturamento? 70%, viu? Ele priorizou, o ideal seria tudo, mas ele priorizou aquilo que vende 70% da receita dele, ele tem o custo daquilo lá, porque ele sabe como trabalhar. Se o cliente chegar para ele e disser o seguinte, como é teu nome? Luiz, tu me vende isso aqui a X reais, ele vai dizer, opa, não, isso aqui é menor do que o meu custo. E como isso ali representa 70% do faturamento dele, não vai rolar. Diferente de, às vezes, ele fazer uma venda, ele pode fazer uma venda com prejuízo? Pode, eu já fiz, eu já trabalhei com prejuízo, né? Mas de que forma? Você está investindo em abrir novos clientes. Eu trabalho com prejuízo para determinado cliente durante um tempo estimado, um tempo fixo, já pensando que lá na frente eu vou poder cobrar e ganhar mais dinheiro, ou através de indicação, ou através de um outro serviço que ele vai fazer, ou através da própria empresa, que foi feita uma negociação que durante 6 meses eu trabalharia nesse valor aqui, que é até abaixo do meu custo, depois aumenta. Então, às vezes você pode fazer, só que como que você consegue fazer isso? Só se você tiver 100% de conhecimento do seu custo. Ponto de equilíbrio da sua empresa, então é a soma lá dos teus custos fixos, tá? E mais, basicamente é a soma dos teus custos fixos, aquilo que você tendo faturamento ou não, esse ali é o teu custo fixo. Então, com base na margem de lucro em cima do produto e no ponto de equilíbrio, você vai conseguir saber se você está podendo fazer aquele preço mais em conta ou não. Juros ativos e passivos. Quem sabe a diferença entre juros ativos e passivos aqui? Eu não vou perguntar, eu prometo, tá? Só levanta a mão. Ok. Uma pessoa levantou a mão. Juros ativos é aquilo que você recebe de juros, né? Você foi lá e emprestou dinheiro para alguém e essa pessoa está te pagando todo mês aquele valor com juros, ou está te pagando pelo menos os juros. Juros passivos é aquilo que você paga, que geralmente é onde a maioria de nós está, né? Você vai lá, pega dinheirinho no banco e você vai pagar os juros. Você pegou R$1.000 e vai pagar 10 parcelas de 120. Entendeu? Esse é os juros passivos. Você precisa saber quanto que você paga todos os meses. E planejamento orçamentário. Alguém sabe que cena é aquela do desenho, da foto? Alguém tem filhos? Já viu? Bom, nem precisa ter filhos, né? Na verdade aqui eu acho que todo mundo é mais novo do que o filme original em si. Mas esse ali é o gato, não lembro o nome do gato, é um gato infeliz ali, que ele, né? Mas ele fala para Alice, no País das Maravilhas, essa frase icônica: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você está perdido e não tem um planejamento, cara, para onde tu for está ok, né? Eu vou chegar em algum lugar. Você é um barco à deriva. Não pode, cara, você tem que criar um planejamento estratégico. E como que você faz isso? Definindo metas claras. Esse ano eu quero faturar 10% a mais do que no ano passado. Você precisa definir metas claras para o seu negócio. Não defini nada. Poxa, esse ano eu faturei 3% a mais, tá bom? Não, você define. E define prazos também. Até a metade do ano eu preciso faturar 10% a mais do que até a metade do ano passado. Se eu não faturar esses 10%, até final do ano eu tenho que aumentar em 15%, porque eu vou correr atrás da máquina. Isso te motiva no teu dia a dia, tá? E acompanhe o progresso. Não adianta só você estabelecer os prazos, estabelecer as tuas metas e não fazer o acompanhamento. Então coloca tudo no papel, literalmente, escreve, eu quero crescer tanto. Pega lá aquele relatório de previsão de fluxo de caixa, coloca lá o teu aumento de 10% mês a mês, tá? E depois vai fazendo o previsto e o realizado. O que
você previu e o que realmente ocorreu na sua empresa. Deu certo? Show de bola. Passou? Maravilha. Estabelece novas margens, você aumentou a régua de altura. Não alcançou? Aumente o seu trabalho, o seu esforço, mude as suas técnicas, não fica a vida inteira fazendo a mesma coisa, né? O cara que faz a mesma coisa a vida inteira e quer um resultado diferente é maluco, né? As pessoas inteligentes, elas vão medindo a febre. Opa, agora a coisa está funcionando, agora a coisa está dando certo, então eu vou intensificar nesse lado aqui. Opa, a coisa não está funcionando, eu estou 2 anos fazendo isso aqui, a coisa não está funcionando, mude de estratégia. Tá? Próximo ponto, estamos nos encaminhando para o final já, tá? Vá além da sobrevivência. Quer que sua empresa não apenas sobreviva, mas prospere, o controle financeiro é seu aliado. Não deixe para amanhã. Se você não tem controle financeiro da sua empresa, você não tem controle de nada, tá? Eu vou falar uma experiência que eu já tive. Eu tinha um cliente, era uma facção de costura, né? O cara faturava, mas pô, daí esse mês não fechou as contas, ele ia onde? Ele ia lá no banco, pegava um dinheiro e não sei o que, então ele se baseava pelo quê? Pelo saldo da conta corrente. Chegou o final do mês e ele estava com 18 mil na conta, 20 mil na conta, só que aquele dinheiro não era lucro. Ele não provisionava 13º, ele não provisionava férias, não fazia nada, absolutamente. Um dia ele me procurou, ele disse, isso estou falando uma coisa de mais de 10 anos atrás. Ele me procurou, ele disse, Elton, eu não sei se a minha empresa está dando lucro. Eu disse, perfeito, cara, tu veio no lugar certo, eu adoro fazer esse trabalho de investigação, vamos sentar aqui e vamos ver. Começamos a fazer o levantamento, de cara eu já apontei para ele que a empresa dele estava dando um prejuízo mensal, não era uma vez ou outra, era todos os meses, estava dando prejuízo, ok? Montamos lá para ele uma planilha Excel, básica, uma planilha do custo da hora. Adaptei lá do jeito que dava, ele era uma pessoa com pouco conhecimento, então adaptei da forma que ficasse mais fácil para ele. Ele, a partir daquele momento, ele começou a, chegava o produto, a mercadoria, ele lançava lá para ver se aquela mercadoria seria o suficiente, se aquele preço que está sendo pago seria o suficiente para cobrir os custos que ele tinha. A planilha dava isso para ele, de forma muito simples, muito transparente. O que acabou acontecendo? Ele trocou de fornecedor, chegou num determinado ponto, ele me procurou, ele disse, Elton, eu não consigo um fornecedor que pague o suficiente para me manter minha estrutura porque eu estou muito endividado, eu tenho tantas contas no banco que ou eu dou calote, muito obrigado, ou eu dou calote, ou então eu fecho a empresa. Naquele momento, ele optou por fechar a empresa. Ele não aguentou mais a pressão, fechou a empresa, foi morar fora de Indaial, porque ele estava com prejuízo em cima de prejuízo. Você não precisa chegar nesse ponto. Se você tiver desde o início da sua empresa o teu controle financeiro, você não precisa chegar na fase do prejuízo. Você pode se antever a isso, você está antes vendo aquilo ali na frente, tá? Então é isso aí, né? Eu comecei perguntando para vocês se você estava seguro, né, com a tua empresa, com a forma de gestão da tua empresa. E agora, por último, então eu convido que todos venham a procurar e fazer o controle financeiro apurado da sua empresa. Começa no Excel, coisa simples. Eu não sei como fazer, procure o seu contador. Ele certamente vai, ele está qualificado para isso, ele vai poder te ajudar, tá bem? Só para estatística aqui, tá? Esses relatórios financeiros que eu passei aqui, demonstração de resultado de exercício, previsão de fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, quem aqui tem esses relatórios na sua empresa? Levante a mão. Nós temos aqui umas 5 ou 6 pessoas, esses realmente estão de parabéns, tá? Dá trabalho de fazer? Dá trabalho? Não, eu não imaginei que ia dar essa resposta. Oi? Uma manhã por mês? Muito tranquilo. Porque a gente não precisa fazer. A primeira vez dá mais trabalho. Sim, a primeira. É Isso. só copiar e colar. Literalmente. Perfeito. Eu tenho
você tem que ir ao contador para realmente ver se estão todos corretos. Sim, Todas essas informações. umas 2 semanas atrás eu fui chamado num cliente, né, um possível cliente, na verdade, né, nós estamos aí em vias de fechar contrato. Inclusive ele tem o Conta Azul lá na empresa dele, ele me mostrou, está tudo lá, ele lança centavo por centavo, mas ele não consegue tirar o relatório, não consegue sintetizar. Então ele disse assim para mim: Elton, eu não sei se eu posso comprar, eu tenho que comprar um equipamento lá, eu acho que era quase 40, 50 mil reais. Ele disse: eu não sei se eu posso comprar, eu vou comprar, eu vou parcelar no máximo de parcelas que der, eu vou pagar juros, porque eu não sei se eu posso ou não. Então você realmente precisa ter esses controles. Senta com o teu contador. Elton, o meu contador não tem tempo, não consegue me atender. Me procura, sem compromisso, a gente senta, dá uma revisada, a gente vai dando uma olhada nisso aí para botar ordem na casa. É importantíssimo que todos tenham esses indicadores e saibam interpretar. E vai por mim, não precisa ser contador para interpretar, é bem fácil, bem tranquilo, tá bem? Por último, né, se você ler o QR Code ali, você vai conseguir, você vai cair em uma telinha para fazer um cadastro muito básico. Esse cadastro ele tem 3 perguntas, que é o seu nome, o seu WhatsApp e a sua empresa. Tá? Você depois vai receber daí pelo WhatsApp o material, que seria essa apresentação que nós fizemos aqui hoje, junto com o material de suporte, aqui as anotações de suporte, e também uma DRE no Excel, uma DRE gerencial, porque às vezes o teu contador até faz, mas poxa, Elton, meu contador até gera DRE, mas não é bem verdadeira aquela DRE, porque eu faturo coisa sem nota, tem coisa que eu não passo para o contador. Então tu vai fazer no teu Excel essa DRE de forma gerencial, e aí tu vai ter todas as informações ali para, no mínimo, saber se a tua empresa dá lucro ou prejuízo. Faz todo mês e no final do ano você faz a somatória de tudo lá. Perfeito? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Que bom, Fé.